viajando na luz. Agora, quantos quilômetros tem da Terra ao Sol? Vamos resolver então. A velocidade da luz é uma coisa dada e é 300 mil quilômetros por segundo. E 1 minuto é 60 segundos. Ou seja, 1 minuto é, se eu for transformar o 60 em notação científica, a vírgula que diminui para 6, então fica 6, 60 diminui, ficou 6, vezes 10, o tanto que eu diminuí, a casa fica elevada a 1. Aqui mesma coisa, vamos transformar em notação científica. 300 mil é grande, vou diminuir para 3, ficou 3. Antes do vezes está o 3. 3 vezes 10, diminuiu 5 casa, então vai aumentar 5 casa aqui. 3 vezes 10 é 5 km por segundo. Precisamos entender assim, a velocidade da luz aqui está em quilômetro por segundo. Vamos transformar ele em quilômetro por minuto. Eu quero que fique quilômetro por minuto, porque eu tenho a velocidade, o tempo da viagem do Sol está em minuto, então vamos transformar. 3 vezes 10 a 5, cada segundo é isso que anda, cada segundo anda 3 vezes 10 a 5 quilômetros. 1 minuto tem 60 vezes isso daqui, porque 1 minuto é 60 segundos, então vai multiplicar 3 vezes 10 a 5 vezes os 60 segundos, que é 6 vezes 10 a 1. Multiplicar o número, 3 vezes 6, 18, vezes 10 a 5 vezes 10 a 1 é 10 a 6, porque 5 mais 1 é 6. Arrumando aqui, 18 diminui, fica 1,8. Para compensar, aumenta 10,7 km por minuto. Ou seja, vamos agora terminar. Então, 1 minuto anda esse tanto de quilômetro, 1,8 vezes 10 a 7 quilômetros. Só que o Sol não gasta 1 minuto, ele gasta 8 minutos. Então eu vou ter que multiplicar 8 vezes 1,8 vezes 10 a 7. Vamos fazer a conta aqui. 8 vezes 8 aqui dá 64, vai 6. 8 vezes 1, 8 e 6, 14. 14,4 vezes 10 a 7. Vou diminuir aqui para ficar na notação científica. 1,44 diminuiu, aumenta lá. 10,8 quilômetros. Então, a distância em quilômetro daqui no Sol é de 1,44 vezes 10 a 8. Esse aqui é o 3,8. O 3,7 eu já fiz, que é o tempo que o Sol gasta para chegar em Mercúrio. Então, ó. Que é a velocidade da luz? A velocidade da luz é 300 mil km por segundo. Quantos quilômetros? Então eu digo assim, que 300 mil quilômetros está para 1 segundo. 1 segundo, 300 mil quilômetros de viagem de luz. Quantos quilômetros está para 1 hora? 1 hora corresponde a 3.600. Vamos então montar a regrinha de 3. Vamos pegar esse 300, então veja bem, eu vou diminuir aqui, ó. Eu já fiz isso, mas vou explicar mais uma vez. Então, vou diminuir 300 mil para 3. Colocar o vezes. O tanto que diminui em casas, eu acrescento na base 10. Por isso que fica 10 a 5. Então, 3 vezes 10 a 5 está para 1. X está para 1 hora. Então, agora olha aqui, ó. 1 hora é 3.600. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Então, é 3,6 vezes 10 a 3. Diminui ali, aumenta, né, na potência de 10. Vamos multiplicar em cruz, então. X vezes 1 é igual a x. 3 vezes 3,6 vezes 10 elevado a 3. X igual. Agora é só multiplicar. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, 1 que foi 10. 10,8. A base 10 só é que tem um 10 a 5 aqui, ó. 10 a 5 vezes 10 a 3. Eu pulei ele, ó. 10 a 5 vezes 10 a 3. Então, vai dar 10 a 8. Agora, para finalizar, eu tenho que puxar vírgula mais uma casa ainda. 108 vezes 10 diminui, aumenta lá. Então, qual é a velocidade da luz?
é 1,08 vezes 10 a 9 km por hora. Ó, essa daqui é a continuação da 3.8. Deixa eu marcar aqui para não ficar perdido. 3.8. A densidade do mercúrio fala que 1 ml de mercúrio, 1 ml pesa 13,6 gramas. Eu estou querendo saber, né, 1 litro de mercúrio, ou seja, 1000 ml. Então, 1 litro é 1000 ml. Vamos fazer a regrinha de 3, então. 13,6 não está em notação científica, então eu vou pôr 1,36 vezes 10, ó, diminui, aumenta na base 10, então fica vezes 10 a 1. Isso é igual a 1 ml. Agora eu quero saber quanto, então é x, está para 1000 litros. 1000 litros é 1 vezes, então era 1000, diminui para 1, aumenta na base 10, então fica 10 a 3. Multiplicando em cruz aqui, ó, x vezes 1 é x. Então, fica 1,36 vezes 10 a 1, que é esse número aqui, vezes 1, vezes 10 a 3. X igual 1,36 vezes 1 é 1,36. Vezes 10 a 1 vezes 10 a 3 dá 10 a 4, porque eu mantenho a base e somos expoente. Então, isso aqui é o X é a quantidade de grama que 1 litro pesa. Ou seja, 1 litro pesa, isso aqui então é gramas. 1,36 vezes 10 a 4 grama. Isso é o peso, né, é o tanto de grama que 1 litro pesa. Outra questão que eu podia ter perguntado, por exemplo, a gente viu que 1 litro de mercúrio tem um peso de 1,36 vezes 10 a 4 gramas. Mas eu quero saber 1 litro, quantos quilos que é? Em primeira mão, 1 quilo é 1000 gramas. Então, eu tenho que ver, né, 1000 gramas, né? Vezes quantas vezes, então, vezes x, que vai dar, então, 1000 gramas. Então, eu estou pegando 1000 vezes quanto que vai dar 1,36 vezes 10 a 4. Então, porque cada 1000, mas eu preciso ver quantas vezes 1000 que dá 1,36 vezes 10 a 4. Então, quantas vezes? Esse x é quantas vezes 1 quilo cabe aqui dentro. Então, vamos pegar e transformar isso aqui em notação científica, que é 1 vezes 10 a 3 vezes x é igual a 1,36 vezes 10 a 4. X, então, é igual a 1,36 vezes 10 a 4 dividido por 10 a 3. 1 vezes 10 a 3. Ou seja, x é igual a 1,36 e 1 eu vou dividir, dá 1,36 vezes 10 eu mantenho, como é divisão, eu pego a base e tiro os expoentes. 4 menos 3, que dá 1. Então, isso aqui vai ser elevado a 1. Ou seja, vai ser 1,36 vezes 10, que vai dar 13,6 quilos. 3,6 quilos. Quer dizer que 1 litro é 13,6 quilos. 1 litro de mercúrio pesa 13 quilos. É bem pesado.